E aí, galera do canal do Papo de Onça, estamos em mais um Café com as Onças. Esse quadro que quer te ajudar no teu desenvolvimento pessoal e profissional. Para você que está chegando agora, muito prazer. Seja bem-vindo, se inscreva aí no nosso canal para ter muito conteúdo de forma leve e divertida sobre empreendedorismo. E eu sou a Toia, sou podcaster agora, casada, tenho 2 meninas, apaixonada por sapatos, tenho uma loja da USA lá no Shopping Bosque, em Grão-Pará, e te espero por lá para você conhecer os sapatos, me conhecer pessoalmente e te espero aqui no Papo de Onça toda terça-feira às 19 horas. E eu sou a Jaiane Aguilar, sou sócia da Aguilar Advogados, escritório de advocacia que está há mais de 15 anos no mercado, atuando no empresarial, no compliance e na Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, sou mãe de gêmeas, sou casada e estou aqui enfrentando esse desafio aí com a Toia para contar histórias incríveis para poder desenvolver de alguma forma a sua vida no pessoal, no profissional. E hoje nós estamos aqui, né, já que onça anda com onça, estamos aqui com a doutora Isabela Pires Franco. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Isabela. Gente, a doutora Isabela, ela é médica radiologista, ela tem o primeiro centro de diagnóstico por imagem da mulher e da endometriose do Pará, a maior referência que nós temos no nosso estado em endometriose. Ela é do signo de Câncer. Isso, casada com Antônio Carlos, mãe do João Lucas, de 8 anos, e do Antônio Carlos, de 7 meses. Qual a sua esporte e curiosidade? Não mandou pra gente. Ela ficou pensando na não curiosidade. Não contou nosso hobby. Conta uma curiosidade. Conta aí pra gente uma curiosidade. Olha, uma curiosidade e um hobby, deixa eu ver. Eu gosto muito dessa parte de pesquisa científica. É minha paixão. Hobby, assim, de esporte, confesso que ainda não consegui voltar, não viu? Tem filme, série, não tem hobby. Eu adoro filme, adoro série, mas agora estudar o teu objetivo. Estudar e acho que é mais ou menos isso, por enquanto, né? Com um bebezinho pequeno. Não dá tempo de ter muito hobby mesmo. É verdade. Vai dormir por hobby só. Por enquanto. Gente, antes da gente começar, né, saber mais, vamos falar hoje sobre endometriose. E a gente quer começar agradecendo aos nossos patrocinadores, Midas Macedo Ferriaço, Aguilar Advogados, Romanel, com presentes incríveis, produtos diferenciados, semi-joias, para todo o gosto. Paula Brasil com os nossos looks incríveis e de sempre. O Põe na Caneca, que mandou um presente especial aqui para nossa convidada. Obrigada. Olha, lindo. Abre para te ver. Deixa eu abrir. Já sabe. Super personalizado. Super personalizado. Vibe segunda temporada. Linda, olha lá com a folhinha, nossa costela de Adão, que foi a folhinha que a gente escolheu especial para essa segunda temporada. Linda. E tá aí na canequinha dos nossos convidados. E não esqueça, quando usar, marcar Põe na Caneca. Pode deixar. Papo de Onça, por favor. Isabela, seja bem-vinda, né? Obrigada. Vamos começar explicando o que é a endometriose, né? Pra gente introduzir nosso público aí no assunto. Obrigada pelo convite, adorei. Espero que vocês possam também aproveitar e tirar algumas dúvidas também sobre o assunto. Tem mais conhecimento sobre o assunto. Eu sou uma louca por esse assunto, quero muito saber. É uma doença ginecológica que é extremamente frequente. E afeta a mulher na fase mais importante das nossas vidas, né? Que é a idade reprodutiva. A endometriose, o que é a doença? É quando existe endométrio, que é o tecido que reveste o interior do útero, o que descama e sai na menstruação. Esse tecido, esse endométrio, ele está fora do útero. E aí pode estar em qualquer lugar da pelve, às vezes até do abdômen como um todo. E esse tecido, ele causa um processo inflamatório crônico. Então, é uma doença que atinge 10% das mulheres durante a idade reprodutiva, ou seja, são pelo menos 8 milhões de mulheres no Brasil. Meu Deus, tudo isso. E existe um atraso grande no diagnóstico de pelo menos 10 anos. A doença, ela tem um impacto grande na vida das mulheres, tanto na área profissional, porque ela causa... Quais são os sintomas principais da doença? Dor, cólica menstrual, dor crônica, dor na relação sexual, principalmente nas posições de maior profundidade. Pode causar também dor para evacuar ou dor para evacuar ou para urinar no período menstrual.
Dor lombar no período também é outra queixa frequente. Fadiga, distensão abdominal, é a principal causa de dificuldade para engravidar na mulher. Então, tem uma repercussão, pode ter uma repercussão muito grande na vida das mulheres e das famílias. A cólica, geralmente, a gente escuta, né? A gente sempre escutou que ter cólica, que ter dor é normal. Mas uma dor progressiva, uma dor que te incapacita de fazer certas atividades, de ter uma vida normal, não é normal. Então, ter esse tipo de dor não é normal. A gente precisa ter o conhecimento que existe essa possibilidade da doença. Então, são pacientes que chegam com uma queixa de dor, com cólica, com dor na relação. Esse é um assunto também que às vezes a mulher fica com vergonha de falar, às vezes nem conta para o médico, às vezes é só em algumas posições sexuais, não são em todas as posições, então acha que é normal. Então tem muitos aspectos aí importantes sobre a doença. E o possível impacto na fertilidade. Mas não é toda paciente com endometriose que tem dificuldade para engravidar. Mais ou menos 40% a 50% vai ter alguma dificuldade. E aí não é que não vai engravidar, é que às vezes precisa de ajuda para engravidar. E aí o papel do diagnóstico precoce. Então, quando a gente consegue fazer o diagnóstico numa fase inicial, a chance dessa repercussão negativa na vida da mulher, nessas esferas todas, é menor e o prognóstico é melhor. Então, por isso que é importante a gente divulgar sobre a doença, já que é uma doença extremamente frequente, 10%, ou seja, num grupo de 10 amigas, uma por estatística, tem endometriose. Isso que a gente saiba, se duvidar, é um pouquinho maior essa estatística. Eu achei até que seria maior, porque eu conheço tantas pessoas que têm a doença. Isabela, e normalmente essas pessoas, elas só descobrem no momento que estão tentando engravidar? Em alguns casos, sim. Como eu falei, algumas têm dificuldade para engravidar, outras não têm. Outras chegam por conta de dor, nesse outro espectro da doença, e já tiveram filhos, mas 40% a 50% vai chegar no diagnóstico por conta da dificuldade de engravidar. Porque não tem tanto sintoma de dor. Ou aquela dor que ela tem, ela já se acostumou, acha que é normal. São pacientes que vêm, que começaram a usar o anticoncepcional lá na adolescência, que recebem até um diagnóstico ali na adolescência de ovários policísticos ou de alguma outra situação, começa a tomar o anticoncepcional, vai tomando o anticoncepcional durante a vida inteira, e aí o anticoncepcional, ele mascara os sintomas da doença. Então ela deixa de sentir, ela não tem aquela dor tão forte que leva ela no ginecologista a reclamar. Ela tem uma dor que ela acha que é normal. E aí, quando ela vai suspender o anticoncepcional para tentar engravidar, em alguns casos, vai se deparar com a dificuldade. E, hoje em dia, as mulheres estão deixando os planos de gravidez um pouquinho mais para frente, e por conta da carreira profissional e de outras coisas. Então, acaba que suspende o anticoncepcional mais lá para frente, e aí tem a dificuldade de engravidar. E aí, nesse contexto, é importante, de dificuldade para engravidar, por mais que não tenha sintomas clássicos de dor, é importante investigar a endometriose, porque é a principal causa de infertilidade feminina. E as pacientes, quando chegam nesse cenário para fazer o exame, se a gente for conversar com a paciente, que isso é muito importante, e eu gosto muito do ultrassom, porque eu estou com a paciente na minha frente e eu consigo perguntar, explorar cada detalhe da história daquela paciente, desde a primeira menstruação, e perguntar ativamente, sempre tem algum sintoma. Por exemplo, o meu intestino solta durante o período menstrual. Eu fico com fezes pastosas, fico até com diarreia, mas eu achei que era normal. Ou eu tenho dor na relação sexual, se eu pergunto, você tem dor na relação sexual? Não.
E naquelas posições de maior profundidade, de 4 apoios, alguma posição diferente, você sente dor? Ah, eu sinto dor. E não é normal sentir? Não, não é normal sentir. Então, é uma doença que tem vários, que a gente chama de fenótipos. Desde aquelas pacientes que são quase que assintomáticas, sem sintomas tão fortes, até aquelas pacientes que têm uma dor incapacitante, que não consegue ter vida social, que não consegue trabalhar direito, que a doença impacta no emocional, no psicológico daquela paciente, até aqueles casos também que tem um impacto muito grande, que eu acho que também é muito sofrido para a mulher a questão da infertilidade, para o casal, para a mulher, para a família. Então, por isso que é uma doença extremamente relevante. Os exames que a gente faz de rotina, normalmente não faz o diagnóstico. Então, aquele transvaginal de rotina não faz o diagnóstico da doença. Isso que eu ia te perguntar, não é exame de rotina nenhum dá para identificar isso? Não é que não dá para identificar, é que eu preciso de um profissional especializado que saiba ver a doença. Então, a maioria dos médicos que fazem ultrassom e esses exames não foram treinados ou capacitados para identificar a endometriose no ultrassom. Então, não é que não dá para ver. E é claro que o protocolo é diferente, o preparo intestinal é diferente, mas precisa do olhar do especialista, é isso que eu estou querendo dizer. A gente tem trabalhado e assim, eu gosto muito de estudar e contribuir e ajudar as mulheres e as famílias com a endometriose. E uma frente que a gente tem entrado também, que eu tenho trabalhado, é com relação às pesquisas científicas, porque é assim que a gente avança na doença. É uma doença extremamente complexa dentro da medicina, tanto para ginecologia quanto para a área da imagem. Então, precisa de uma dedicação praticamente exclusiva para anatomia avançada, para a doença, para o padrão de imagem. E aí, a gente precisa capacitar profissionais para que possam identificar a doença, isso sim. Por isso que eu sou fundadora do Endovios, que é um perfil também no Instagram, que é de ensino sobre a imagem da endometriose, para que a gente possa capacitar mais médicos para detectar a doença lá no início e a gente não pegar a doença mais avançada. Então, é uma doença, como tudo na medicina também, que a gente precisa de uma atualização muito frequente, que o conhecimento tem avançado muito nos últimos anos. Então, eu gosto muito dessa parte de pesquisa científica, acho que é meio que um hobby meu. Inclusive, eu tive bebê tem 7 meses, eu estava no meu puerpério e eu estava escrevendo um capítulo de um livro. Eu digo que foi um dos maiores desafios, assim, porque a gente pensa assim, o puerpério... Eu vou ter tempo. Eu vou ter tempo, mas não tem, né? Não tem tempo, difícil. é difícil, mas eu consegui, consegui. E aí começa a falar um pouco, Isabela, dessa tua escolha, né? A medicina, assim como o direito, ela tem muitas vertentes, né? Muitas possibilidades de atuação. E tu escolheu um campo de atuação que realmente, para mim, é muito complexo, porque aquelas imagens embaçadas ali, não sei como a pessoa entende aquilo, realmente é complexo. E tu escolheu essa área e escolheu uma área ainda mais profunda, porque pelo que eu entendi da tua fala, quando vocês estudam essa parte da radiologia, vocês não estudam profundamente todas as doenças, porque eu acho que é até impossível, né? Sim. Então, aí você vai precisar se especializar, especialização da especialização, né? Que é o teu caso. E aí, fala, como foi essa escolha aí na tua vida? Como entrou isso na tua vida? Eu sempre gostei da área de saúde da mulher. Sempre gostei. E aí, dentro de saúde da mulher, já radiologista, para quem não sabe, é o médico que atua com os exames de imagem, seja ultrassom, ressonância, entre todos os métodos. Então, a gente se forma como radiologista geral. E aí, eu me especializei na área de imagem da mulher.
E dentro da imagem da mulher existe a doença endometriose, que eu expliquei para vocês que é um ramo muito, muito importante, complexo. Então, quando a gente é especialista em imagem da mulher, a gente está lidando com as principais doenças, no meu caso, da pelve, né? Eu não vejo a parte de mama, aí são médicos que são específicos em imagem da mama. Eu acho que, assim, dentro da medicina, e dentro da radiologia e dentro da saúde da mulher, é muita coisa. Então, são assuntos que precisam de uma dedicação especializada. E aí eu foquei em pelve feminina. Então, nas doenças que costumam acometer as mulheres, então sou especialista em endometriose, mas também não tem como não ser especialista e avaliar miomas, que é a principal doença benigna das mulheres, pólipos, adenomiose, enfim. Então, especialista em imagem da mulher. E eu sempre quis ajudar, né, esse paradigma aí de servir e de ajudar e de poder trazer um significado para o meu trabalho. A medicina já é uma área assim que tem um sacerdócio, uma dedicação muito grande, e eu quis ir para a área do cuidado da mulher. Então, me especializei, me aprofundei, pesquisas e tudo, e senti a necessidade de criar um espaço que seja dedicado para as mulheres. E que eu possa exercer, de fato, a radiologia e a medicina que eu acredito. Então, um espaço em que eu possa fazer mais do que só um exame, uma consulta radiológica. Então, a paciente que vai lá, ela não quer só entrar, fazer um exame, terminou, saiu, vai embora, leva o resultado. Não é isso que a gente espera, né? Então, a minha vontade era de criar um espaço exclusivo para as mulheres em que eu possa fazer esse tipo de atendimento. Que seria conversar, saber quais são os sintomas, quais são as queixas, um pouquinho da história, ouvir, né? Ter tempo para ouvir, porque isso é importantíssimo na radiologia e na medicina. Tempo de ouvir, tempo de examinar, porque não deixa de ser um exame, né? Um exame de imagem, mas isso é extremamente importante. Explicar para a paciente, porque que nem tu falaste, não entende nada, eu tô vendo aquela televisão preto e branco, um cinza que eu não entendo nada. Então, procurar explicar os achados de imagem do exame, para que ela possa entender o que realmente está acontecendo. O que eu estou vendo naquelas imagens preto e branco? E o que isso pode representar? E qual a repercussão disso na vida de cada mulher? Então, explicar é muito importante, isso leva um tempo e dedicação. Além disso, fazer um relatório, né, que é o que vocês recebem depois, pormenorizado, estruturado, detalhado e compreensivo para o médico que vai receber. Porque a paciente de um médico que referenciou lá para a clínica, né? E esse médico precisa desse exame, que é um exame que é complementar, para fazer o tratamento. Então, um exame que verdadeiramente vá ajudar o médico a tratar aquela paciente. Então, isso foi o que me levou a abrir a clínica, que é exclusiva para mulheres, então só trabalha mulher na clínica, as colaboradoras, as médicas, a gente só atende mulheres na clínica. No início era só eu, comecei com endometriose, com avaliação de endometriose, os exames os outros tipos de transvaginal, e além disso, a questão também da avaliação da fertilidade é um assunto que eu faço bastante, que eu acabo que sou referência. E com o passar do tempo, a clínica virou referência no estado do Pará e até nacionalmente como um centro de diagnóstico de endometriose da imagem da mulher. E eu também senti necessidade, com o tempo, de ter novos serviços na clínica que pudesse abranger a mulher em todas as fases da vida. Sim. Né?
E aí vieram outros serviços para colaborar, para um espaço que a mulher vai fazer tanto o check-up feminino, que é extremamente importante, que a gente precisa fazer, um check-up mais detalhado com essas informações todas, a colposcopia, o preventivo, que são importantes para o diagnóstico precoce de câncer de colo de útero. E, além disso, acompanhar a mulher desde da infância, adolescência, a vida adulta, a menopausa, né? E, então, a gente conseguiu, nesse espaço, acompanhar toda essa fase. Então, atendemos também crianças. Eu já ia te perguntar isso. Crianças também, com um olhar de um especialista. Sim. Então, é diferente, né? Precisa, para cada fase dessa... Às vezes, precisa de um olhar especializado, né? Numa fase de puerpério já desses adolescentes aí, tu consegue já identificar se tem de sinais? Puberdade, né? Sim. Verdade. Eu falei verdade, eu repeti. Sim, de sim. verdade, já consegue identificar se tem alguma sinalização para endometriose? Ultrassom pélvico, na verdade, esse é um assunto também muito importante que eu vou já falar. O ultrassom pélvico, por exemplo, para a puberdade precoce, para avaliação, é extremamente importante. As minhas filhas estão, né? Elas estão fazendo controle agora, elas estavam já soltando folículos. Entendi. Então, é importante, a gente faz essa avaliação, né? Sim, lá na clínica. E outro assunto importante que tu trouxeste é com relação à endometriose na adolescência. Porque hoje a gente já tem o conhecimento de que a endometriose, apesar da etiologia, da causa, não ser extremamente bem definida, existem várias teorias, muito provavelmente as mulheres nascem com a doença e vão desenvolvendo a partir da idade reprodutiva. Sim, é uma doença que é genética e imunológica, não é autoimune, mas tem um padrão genético, tanto que pacientes familiares de primeiro grau têm 7 a 8 vezes mais chance de ter a doença. Então, se você tem, a sua filha tem 7 vezes mais chance de ter. Nossa. Então, por isso que a gente fica de olho nessas adolescentes, principalmente porque a gente quer fazer o diagnóstico precoce. E o que é importante na adolescência? Escutar essas adolescentes, valorizar as queixas, né? Claro que nem toda dor nesse início vai ser uma endometriose, mas aquela dor, aquela cólica que leva a adolescente a faltar ao colégio com frequência, tem impacto também na vida social daquela adolescente, uma dor lombar, uma dor forte, isso não é normal. Então, precisa acender um alerta para que a mãe leve no ginecologista, para o ginecologista fazer a avaliação e, diante da suspeita de endometriose, ele possa... Existe um método que pode fazer o diagnóstico por imagem na adolescência, que no caso de pacientes virgens, adolescentes, é a ressonância magnética da pelve, especializada com preparo intestinal. Nessa fase, um exame negativo de ressonância, um exame normal de ressonância, não exclui a doença, porque às vezes são focos muito pequenos e que a gente vai ver com o passar do tempo. Mas, diante da suspeita clínica, é uma paciente que já vai começar a tratar. E aí, a partir do momento que ela inicia a vida sexual, ela já vai poder fazer o exame de ultrassom especializado com preparo intestinal. Então, a gente consegue fazer um acompanhamento dessa paciente. Então, isso também é algo extremamente importante. Com certeza. E vem cá, tem tratamento? Tipo assim, tem como reverter completamente a endometriose? Ou, tipo, tu só fica tratando como se fosse uma fisioterapia aqui para os leigos? É uma doença crônica. A gente tem que entender a endometriose como uma doença crônica. Mas existe, sim, tratamento. A gente fala em tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. Então, o ginecologista... Quando ele faz o diagnóstico clínico, a suspeita clínica de endometriose, ele pede o exame especializado, ultrassom com preparo intestinal, que geralmente é o método de primeira linha.
O ultrassom com preparo intestinal, que é esse exame que eu faço, ele não é só para diagnosticar a doença, para dizer você tem a doença. Além disso, para falar o grau da doença, quais são os órgãos que estão sendo acometidos. A endometriose pode afetar os ovários, as trompas, o intestino, a bexiga. Então, são vários fatores que podem ser afetados. Então, o exame serve para dizer se tem endometriose por imagem e qual é o grau da doença. Com esse exame, o ginecologista vai poder orientar a paciente sobre o tratamento mais assertivo para aquele caso. Eu digo para os pacientes que não existe uma receita de bolo, né? Existem, claro que protocolos, guidelines e tudo de tratamento, mas depende muito de cada paciente. Se aquela paciente quer engravidar, se ela já tem os filhos e está com dor. Então, tudo isso depende. Mas o exame tem um papel fundamental também, porque o exame que vai falar qual é o grau. E vai falar, e através desse exame, o médico vai poder decidir, junto com a paciente, qual vai ser o tratamento. Se vai ser um tratamento clínico, através de mudança de estilo de vida, medicação, ou se vai ser um tratamento cirúrgico, além da mudança de estilo de vida. Por isso que o exame tem um papel muito relevante na saúde da mulher. Sim. Tem como evitar? Tem alguma forma de prevenção ou não? Não tem prevenção, mas tem o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo, né? Mais cedo e diagnosticar. Pelo que ela falou, 10 anos de atraso que está vindo nesses nos dias atuais, né? E então, não é um cenário, que a gente claro, precisa fazer. E não é um cenário só do Brasil. São pelo menos 10 anos no mundo todo. E olha que o Brasil, no assunto endometriose, está liderando aí no mundo. Nós temos profissionais renomados aqui, tanto da área da imagem, da cirurgia, que estão aí a níveis internacionais. Mas a questão é que é uma doença extremamente prevalente, que os exames de imagem de rotina não costumam fazer o diagnóstico. Por isso a dificuldade. Então, A dificuldade no acesso a esse diagnóstico é extremamente importante. Complicado. Tenho muitas amigas que passaram por isso, estão em tratamento e não conseguem, né? Fazem cirurgias e muitos são reversíveis, conseguem fazer, né? Através da cirurgia reverter, enfim, fazer limpezas, mas muitos não conseguem avançar para conseguir, de fato, conceber, né? Que a luta grande é exatamente para conseguir engravidar, né? Sim, mais ou menos 40% a 50% das mulheres, e se a gente for pegar a casuística, os casos de infertilidade, pelo menos 50% das mulheres que têm dificuldade para engravidar têm endometriose. Então, pode ter um impacto muito grande na fertilidade por vários motivos. E algumas pacientes vão precisar de ajuda, do tratamento mais especializado, ou da cirurgia, ou das técnicas de reprodução humana. E isso é extremamente relevante. Então, eu vivencio e eu escuto muitas histórias, né, de pacientes que têm a dificuldade para engravidar e procuro contribuir para que o meu exame tenha algum tipo de impacto, de ajuda na trajetória dessas pacientes. E isso é extremamente importante. Além do ultrassom com preparo intestinal, eu faço também o exame de histerosalpingografia. Não sei se vocês já ouviram falar, é um nome estranho, Nossa, né? menor ideia. Repete aí como é o nome disso. Histerosalpingografia é o exame que é para avaliar principalmente as trompas. Então, casais, mulheres que estão com dificuldade de engravidar, de gestar, que é o que a gente chama de infertilidade, que é quando o casal está tendo vida sexual ativa, com número de relações sexuais, tentando realmente engravidar por 1 ano,
sem conseguir engravidar. Esse já é um diagnóstico de infertilidade. E para pacientes com 35 anos para frente, a gente não espera 1 ano, a gente espera só 6 meses, dá esse diagnóstico de infertilidade com 6 meses. E dentro desse público de mulheres com dificuldade para engravidar, um dos principais exames é a histerossalpingografia, que é o exame que a gente vai avaliar o trajeto que o espermatozoide tem que fazer para encontrar com o óvulo e para ocorrer a gestação. Então, é um exame extremamente importante para ver se as trompas estão permeáveis, se estão funcionando direitinho. E que é um exame para quem está tentando engravidar e também para quem já ouviu falar sobre o exame. Ficou conhecido como um exame que era extremamente doloroso, o pior exame da vida da mulher. Nossa. Sim. Mas não é para ser assim. Existem técnicas mais avançadas que permitem com que a gente faça um exame que seja tolerável para a paciente, que seja até sem dor ou com pouca dor, aquela dor suportável de um período menstrual, que não seja um período menstrual de quem tem endometriose, por exemplo. Mas para isso precisa fazer essa técnica especializada e com cuidado, né, com relação a isso. Esse exame é muito importante para as mulheres que estão com dificuldade de engravidar. Uhum. Outro exame que é extremamente importante, aí entra aí no histórico das mulheres que entram no mercado de trabalho, querem deixar a gravidez um pouquinho mais lá para frente. Seria bom também avaliar, antes de tomar essa decisão de postergar a gravidez, avaliar, por exemplo, a reserva ovariana. Então, os folículos, que é o que a gente vê no ultrassom, que são as casinhas dos óvulos, a gente consegue, através de um exame específico, que chama ultrassom transvaginal para a contagem de folículos antrais, ver como é que está aquela reserva daquela paciente. Se ela consegue, se é possível postergar, se é seguro postergar, ou se aquela paciente poderia ter um benefício da preservação de óvulos, do congelamento de óvulos ou não. Então, é outro exame que é importante. Então, dentro dessa trajetória das mulheres, e assim, é muito, muito relevante. E também senti a necessidade de abranger esses serviços na clínica. E trouxe o ultrassom, já tem um tempinho, o ultrassom obstétrico para a clínica. Então, conseguiu que ela engravidasse, agora vai acompanhar. Vai acompanhar a gravidez. Acompanhar aquelas pacientes que a gente acompanha, que felizmente que a gente fica torcendo para engravidar e consegue, seja espontaneamente ou através de tratamento de reprodução ou após uma cirurgia. Eu queria muito que essa paciente continuasse na clínica, né? Quer ver um resultado feliz, né? Participar desse momento da vida das pacientes. E não só das pacientes com endometriose, mas das mulheres em geral, porque é uma clínica da mulher. Tu dá uma notícia ruim, né? Então, é difícil. Tu consegue encontrar, né, a resposta para elas, mas tu é quem tá passando aquela notícia ruim. A portadora, muitas das vezes, da notícia, né? Chega com a expectativa. E quando tu atende esse outro público, tu vai ver a felicidade, as realizações, né? E aí nós trouxemos para a clínica médicas especialistas na medicina fetal, na imagem no ultrassom obstétrico, porque também já é outra área, né? Eu não faço a parte de ultrassom obstétrico, mas tem profissionais especializados lá na clínica que fazem. E, assim, eu gosto muito dessa área e a gente trouxe pensando na experiência, né? Não só da mulher, como da família. Sim. Trouxe alguns diferenciais, além dos diferenciais que a gente já tem lá, que é atendimento com hora marcada, sem espera, uma clínica exclusiva para as mulheres. Hoje em dia a gente está na correria. Ficar sentado para esperar médico o dia inteiro. Ficar esperando não tem condições. Quando fala assim, ordem de chegada, misericórdia. Não. Então,
hora marcada, sem espera, um exame que é feito com tempo, com atenção, além de todos esses diferenciais, trazer o diferencial do ultrassom obstétrico, né? Pensando que é um momento muito mágico e muito importante na vida das famílias, não é verdade? Com certeza. Eu queria mostrar o que tu trouxeste, estava mostrando pra Gabriel. Pega aqui, Elissa, por favor. E aí, pensando nisso, o que a gente pensou lá na clínica? A gente tem um espaço... perdão. Eu vou já mostrar. A gente tem um espaço que é uma sala que é para atendimento das famílias, das grávidas, que a gente chama de sala mágica, que tem um aparelho de última geração, uma médica espetacular também, as médicas do corpo de obstétrico. Tem uma televisão enorme para ver o bebê, o rostinho do bebê. Eu consegui ver bem, porque a gente não consegue ver naquela piquixita lá, aquela imagem. E tem um espaço maior para que a família toda... Porque às vezes quer levar... só pode levar uma pessoa, né? Quer levar a avó, não, imagina. Às vezes entra 4, 5 pessoas. A melhor amiga, a madrinha. A madrinha, a irmã, a sogra, o sogro. Então, tem um espaço para acolher a família, isso é super importante. E também para aquelas pacientes que acompanham a gravidez com a gente. Então, acaba que são pacientes que vão com a gente todo mês fazer ultrassom, não é verdade? Sim. Tem ultrassom todo mês. No meu caso, eu tava indo toda semana. Gente. Não, era de 15 em 15 dias eu tinha que fazer. Então, a gente desenvolveu um mimo para essas pacientes, né, para as famílias, super personalizado. Não, isso daí, gente... E super exclusivo também. Foi uma coisa assim que a gente pensou com muito carinho e nos mínimos detalhes. Que é um álbum, chama Meus Primeiros 9 Meses de Vida, em que toda vez que a paciente vai fazer um ultrassom, ela recebe uma fotinha. E aqui são 9 fotinhas, aí cada uma tem uma frase, isso é muito legal, e eu pude... eu tive bebê tem 7 meses, o Antônio, meu pequenino. Esse aí é o Antônio. Esse é o álbum dele que eu trouxe para mostrar para vocês. E eu pude vivenciar a experiência do teu negócio. Que faz diferença. Então, surpresa, família, essa é a minha primeira fotinha. Aqui quando eu descobri o sexo dele, um menino, meu segundo menino. Agora me deu vergonha, estão vendo o meu sexo. Então, são pacientes que acompanham aqui o rostinho do bebê, o eco fetal, que é um exame extremamente importante para ver o coraçãozinho do bebê. E aqui... Quando ele nasceu, cheguei, que tal? Não sou do jeitinho que você sonhou? E aqui é o Antônio. Gente, que mãe não ia amar, então, elas vão colando, né? E isso é muito, muito legal. Tipo um álbum de figurinha, mas tipo um álbum de nossa vida. Do momento que é muito importante, especial nas nossas vidas. E, além disso, a gente lançou recentemente um ursinho, que é um ursinho que vai aqui na frente, vai a frase, o amor começou aqui. Aqui é o rostinho do bebê, mas depois, se quiser trocar por uma outra foto da criança, do bebê maior, troca. E dentro do ursinho, a gente grava, durante o exame de ultrassom, o batimento do coraçãozinho do bebê. Para que ela possa ouvir o coraçãozinho. Durante a gravidez e depois da gravidez. E quando eles estiverem maiores, vão se apaixonar para estar escutando isso. Vai ser uma recordação muito especial. Uma recordação especial. Depois usa na decoração. Meu filho tá lá na estante, guardadinha. E até mesmo, por exemplo, quem já tem um filho, o meu foi segundo também, eu estava super apreensiva com relação a como eu queria aceitar a chegada do irmãozinho. Então, tem aquele ciúme, né? Sim. Então, eu tenho até a gente tem até uma paciente na clínica que disse, eu vou dar esse ursinho para minha filha. E é para ela ir se acostumando com a presença do irmãozinho e vendo que ela vai cuida do ursinho, depois vai ajudar a cuidar do irmão. Então, tudo isso tem um valor sentimental. Um valor sentimental muito grande, não é verdade? Então, além de ter esse preparo, a preocupação
com um exame extremamente detalhado, com atualizações constantes no estudo, nas pesquisas, não só na minha área, que é a área da imagem da mulher da ginecologia, mas também na área de obstétrico, tanto que a clínica valoriza essa área de pesquisa, de ensino, e nós viramos um centro de ensino também do ultrassom obstétrico. Legal. Nós temos uma pós-graduação, Lato Sensu, certificada pelo MEC, junto com o CETROS, que é uma escola de ensino renomada no Brasil todo. Então, nós viramos um polo em um centro de ensino de ultrassom obstétrico no estado do Pará e na região norte. Que bacana. Que legal. Então, isso é muito importante. Divulgar o conhecimento. Chegar mais rápido aí para mais pessoas poderem. Não é só tratar. a experiência, não é só esses detalhes, Sim. mas tem que ser exames detalhados, né? Sim. Exames com médicas que sejam realmente especialistas e que vão ajudar. Verdade. Então, tudo isso é muito importante. Muito bacana. Eu amei o sim, eu fiquei emocionada, porque eu me lembro da primeira vez que eu ouvi o coração, né, da minha filha, é muito emocionante, parece que quando cai a ficha. Isabela, a gente tem um momento agora girando as garras, tá? Que é o momento em que você se torna só paciente. Tá. Você escolhe um produto. Só pode escolher uma coisa na tua clínica. O que é que tu ia querer escolher? Ai, gente. Deixa eu pensar aqui. Mas assim, em que sentido? Qualquer produto que tu Olha, queira, tipo assim, pode ser o álbum, pode ser o ursinho, pode ser um diagnóstico. Eu vou falar... coisa que, tipo, tu... Eu vou falar assim, que esse álbum, eu tenho um carinho muito especial. Porque é algo assim, super exclusivo. Fui eu que pensei, fui eu que tive a ideia, fui eu que fui atrás e criei e fiz. Então, assim, pensando com muito carinho nas pacientes. Então, é algo que a pessoa não vai encontrar em lugar nenhum desse jeito, porque realmente é algo exclusivo. Então, eu vou falar que o álbum é a minha paixão. É o teu escolhido. É a minha paixão. Olha, agora nós vamos para nosso Rugidos e Respostas. No início da nossa gravação, a gente abriu uma caixinha de perguntas. Deixaram alguma na tua caixinha? Deixa eu ver. Com os nossos seguidores do Instagram. E agora ela vai responder as perguntas que apareceram por lá. Vamos ver. Eu vou falando logo aqui. Isabela, tem como o diagnóstico ser feito para descobrir já se a pessoa não tem que aquele tipo de endometriose não tem como ser resolvido? Tem alguma endometriose que tu olha, isso aqui pode fazer qualquer tipo de tratamento, não tem jeito, é melhor passar para uma outra fase ou não? Toda forma que tu vê sempre tem como... Tem tratamento. O tratamento clínico, que é o tratamento através de medicação hormonal e mudança de estilo de vida, ele visa a melhora dos sintomas. Então, não é um tratamento que vai fazer desaparecer a doença. Sim. A gente falou que a doença é uma doença crônica, mas é um tratamento que melhora a qualidade de vida dessas pacientes. Mas no caso da infertilidade, tem alguma situação que tu olha e diz, isso aqui não tem saída, vai ter que ir logo para uma FIV, ter que passar para um próximo passo, porque ainda que faça muito tratamento, vai aliviar dores, vai aliviar isso, mas realmente a gravidez não vai fluir naturalmente. Entendi. Sim, tem alguns casos em que a gente tem algumas indicações para ir diante do contexto de dificuldade para engravidar de endometriose, ou para cirurgia, para tentar restabelecer a fertilidade e a anatomia, para que consiga tentar engravidar de maneira natural, ou então para a reprodução, para uma fertilização in vitro, como você falou. Entendi. Então, como é que a gente consegue, por imagem, tentar triar essas pacientes? Através do ultrassom com preparo e através da histerosalpingografia. Eu preciso da idade da paciente, quantos filhos ela quer ter, se tem algum fator masculino, porque a gente tem que lembrar que infertilidade é conjugal, às vezes tem um fator feminino, mas pode ter um fator masculino também associado, por isso que o casal tem que investigar.
E para aquelas pacientes que têm, então, avaliar a reserva ovariana, se tem fator masculino, qual é o grau da endometriose, isso tudo é importante. Quantos filhos quer ter, e naqueles casos em que tem uma alteração das trompas, que tem uma idade um pouquinho mais avançada, são casos que vão para fertilização in vitro. Entendi. De onde surgiu a necessidade da criação de um centro diagnóstico voltado para isso? É justamente nesse ponto que eu falei para vocês. Precisa do olhar do especialista. E são pacientes que precisam de um cuidado especial, de uma escuta. Então, eu senti necessidade de criar um espaço que eu pudesse fornecer um atendimento que levasse a um diagnóstico mais preciso e um acolhimento dessas pacientes. Então, foi por isso que eu abri a clínica. E precisa, como eu falei para vocês, precisa da imagem, precisa do mapeamento para poder fazer um tratamento mais assertivo. E para isso precisa de alguém especialista. Sim. Tem mais uma pergunta aqui. A pergunta se não tratar, se pode evoluir para algo pior, uma doença pior. Ou não, ficar um grau... É uma doença benigna, não é câncer, o risco de malignização, de virar câncer é mínimo, mais para doença de ovário, mas mesmo assim é um índice muito pequeno. Então, de virar outra coisa ou de virar câncer, não seria o caso, que a pergunta era realmente essa. É uma doença benigna, mas se não diagnosticar e não tratar, a doença pode evoluir. Sim. E pode comprometer os órgãos, pode comprometer a bexiga. Não sei se vocês lembram que e pode dar sintomas urinários ou não. A doença também ficou um pouquinho mais conhecida nos últimos anos porque a Anitta fez o diagnóstico e trouxe um alerta sobre a doença, que ela tinha dor para urinar, ficava tratando o tempo todo como se fosse uma infecção urinária, e foi descobrir era endometriose. Então fez um alerta também sobre a doença. E nos casos em que não trata, a doença pode evoluir. Pode comprometer a bexiga, pode comprometer o ureter, que é um tubinho que leva a urina do rim para a bexiga. E nesses casos pode causar a perda da função do rim. Imagina, eu já tive pacientes que perderam o rim, foram para nefrectomia, que é a retirada cirúrgica do rim, por conta de uma doença benigna que tem tratamento. Então, apesar de ser uma doença benigna, é uma doença que pode ter um comportamento agressivo, né? E com potencial de causar problemas para aquela paciente. Isabela, você é lembrada pelo quê? Eu sou lembrada pelo quê? Na minha família, mãe, né? E esposa do Antônio. E acredito e espero que seja lembrada pelo legado que eu estou construindo em ajudar mulheres no nosso estado. Mulheres que sofrem com sangramento anormal, com dor, com dificuldade para engravidar. Então, espero que eu seja lembrada como alguém que contribuiu para a história dessas pacientes individualmente. Serem mudadas, né? Mudadas, se Deus quiser. Que legal. Parabéns. Legal, menina, né? É muito legal esse episódio, serve também de alerta, né? Porque realmente muitas pessoas sofrem, tem essa questão de diagnosticar. Só quando vai querer engravidar, na verdade, é o que eu vejo, né? Sim. Eu também. Só vejo as pessoas procurarem. Não consegui, aí descobri que eu tinha endometriose. Algumas pessoas sabem há mais tempo, mas de fato tem a questão do pouco que eu entendo disso, da questão do diagnóstico tardio, né? Sim. Então que esse episódio sirva de alerta. Para as pessoas qualquer coisa que você sinta diferente, notarem né? o seu procurar corpo, o ginecologista, falar sobre esses sintomas. Não ter medo de falar todos os sintomas, Não. ainda que ache que não é relevante, fala. E acha que eu acho que é normal, eu já convivo com essa dor há tanto tempo, é normal. Não é normal. Procura o ginecologista, fala sobre o que você vem sentindo. Espero que esse sintoma seja valorizado não só pela paciente, mas pelos familiares e também pelo médico que vai receber essa paciente e que ela possa ter acesso ao diagnóstico.
para que ela possa, o mais importante de tudo, ter acesso ao tratamento que vai ajudá-la em todas essas questões que a gente falou. Fala aí o Instagram, né, do teu centro, onde é que ele fica localizado? Ele fica localizado no edifício Mirai Office, ali na municipalidade. O Instagram é @Clínica Isabela Pires Franco, Isabela com um Z e um L. É só particular, aceita plano de saúde? É particular. Mas também tem a questão do reembolso. Hoje em dia tem vários Sim, pacientes... a maioria dos planos, né, já... que fazem o reembolso e a gente auxilia as pacientes também nesse reembolso. Então, mas um atendimento desse todo diferenciado é difícil de trazer, né? Com certeza. Sim, não, achei muito legal a questão de ser só de mulheres, porque realmente são exames muitas vezes constrangedores, né? Sim. E aí você vai, é uma exposição de qualquer forma. E, Tem tipo, A gente se sente mais à vontade, não é verdade? Com certeza. Ainda mais no caso ali agora, eu tô levando as meninas. Sim. Eu fico muito mais, me sentindo muito mais segura sendo só mulheres, João. Com certeza. Sim. Entendeu? Principalmente para as crianças. Mas Muito isso, legal, né? Muito obrigada. Adorei participar, obrigada pelo convite. Obrigada por Obrigada. ter sido Espero tão que gostem do esclarecedora. episódio. Sim. E eu vou tentar responder as dúvidas também que surgirem. Pronto, Tá aí ela ótimo. marca a gente vai repostando. Isabela, obrigada por você ter me dividido o seu conhecimento. Com certeza você está ajudando aí muita gente. Eu tenho amigas que são tratadas por você. Eu também já sou paciente lá, já fiz na ultrassom. Inclusive, estava voando muito neste dia. Ela me deixou assustada. Eu estava de um lado com 8, do outro 9. Eu disse, meu Deus do céu, se engravidar hoje, quantas crianças vai nascer? Senhor amado de misericórdia. Mas é isso, obrigada. Adorei. Obrigada por estar dedicando esse tempo aí para esses estudos, para fazer evoluir a medicina cada vez mais. A gente não tem que passar nesse mundo em branco, né? Então Sim. você está fazendo a diferença e parabéns por isso, tá? Obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Parabéns, foi muito bacana. Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do Papo de Onça, do nosso Café com as Onças. E se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se tem críticas ainda que construtivas, aí você vai lá no da Jaiane Aguilar. Tchau. Tchau.